GP, e aí, sejam bem-vindos a mais um episódio da Bíblia em um ano. E hoje nós vamos caminhar juntos por 6 salmos. Nós vamos ler dos capítulos 54 ao 59. Eu já falo que é um bloco extenso, mas ele é cheio de emoções humanas, cheio de fé viva. Davi, ele está passando por momentos difíceis, mas aqui o que mais impressiona é como ele transforma a dor em adoração, em oração. Como ele transforma ameaças em confianças. Então vamos mergulhar juntos nessa jornada aqui por Salmos. Em Salmo 54, nós vemos aqui um pedido de socorro. Davi está sendo traído pelos zifeus e a sua oração é muito clara, muito direta. Ele diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Mas mesmo rodeado pelos inimigos, ele termina agradecendo. É como se ele dissesse assim: ainda não chegou o livramento, mas eu vou adorar, eu vou louvar. Isso é uma fé viva, é uma fé em ação. É de fato entender que o milagre ainda não aconteceu, o romper ainda não aconteceu, mas nós já agradecemos porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. É isso que Davi tem descrito aqui nesse salmo. E aí no próximo capítulo 55, nós vemos a dor da traição. Sabe aquela dor que ela não vem de um inimigo, mas de alguém que andava com a gente, que estava no nosso ciclo, no nosso meio? É isso que Davi está falando aqui. Davi está quebrado por dentro. E ele fala: quem me dera asas como de pomba. Ele tinha aqui nitidamente uma vontade de fugir, de sair voando por aí. Mas no meio desse turbilhão, ele não deixa de adorar e de reconhecer ao Senhor. Ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. E no próximo capítulo, Davi está sendo perseguido pelos filisteus. Ele admite o medo, ele reconhece o que ele está sentindo, mas ele também declara: em Deus eu confio e não temerei. Não é que ele não sente medo, né? Ele só não deixa o medo controlar a sua fé. E é um salmo perfeito para aqueles dias que a ansiedade aperta, sabe? Nós reconhecermos isso e fazermos essa declaração: em Deus eu confio e eu não temerei. Salmo 57. Esse salmo foi escrito dentro de uma caverna, enquanto Davi fugia de Saul. E mesmo escondido, ele canta: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. É como se o esconderijo se tornasse um altar, é um lembrete para a gente continuar adorando mesmo quando tudo parece fechado. Lembra-se de Paulo e Silas na prisão? É o mesmo contexto. Davi está escondido em uma caverna, como se ele tivesse preso. Mas mesmo assim ele reconhece: seja exaltado a Deus acima dos céus. E fica para nós a reflexão também, né? Como nós precisamos adorar no meio das tribulações, no meio das tempestades, das dificuldades das nossas vidas. E no capítulo 58, Davi se volta contra a corrupção e a maldade. Aqui ele está denunciando a injustiça e ele clama de fato por uma intervenção divina. Às vezes parece que o mal está vencendo, mas esse salmo nos lembra: o Senhor é justo, Deus é justo e ele vai agir no tempo certo. Aconteça o que acontecer. E para finalizar, no capítulo 59, Davi está literalmente cercado. Saul aqui, ele mandou soldados para vigiar a sua casa. E o que ele faz? Ele escreve um salmo dizendo: tu és a minha fortaleza, o Deus que me ama. E isso mexe conosco, né? Isso me toca profundamente. Em vez de desespero, mais uma vez, Davi, ele sabia que ele estava prestes a perder tudo, mas a escolha dele foi adoração. Ele escolheu reconhecer e declarar palavras de louvor ao Senhor. Tu és a minha fortaleza, o Deus que me ama. E então hoje nós vemos que, mesmo em meio às pressões, traições, perseguições, o coração de Davi continua voltado para o Senhor. E ele não finge que está tudo bem, mas ele também não larga a fé. Que isso nos ensina? Que o Senhor reconhece a sua vulnerabilidade. Eu quero te dizer nesse dia que
O Senhor não espera de você uma máscara ou uma capa de um super crente, de um filho perfeito que não falha, que não sente medo, que não duvida das promessas às vezes. Mas o convite e o que Davi nos ensina ao longo desses salmos é que quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, quando nós declaramos como nós estamos nos sentindo de verdade, sem florear, sem tentar falar bonito, é literalmente falar aquilo que Davi disse aqui, nós estamos mandando um sinal para o Senhor de que nós confiamos nele, nós dependemos dele. E o Senhor não rejeita um coração quebrantado, o Senhor não rejeita um coração contrito. Senhor, obrigado por esses salmos que nos mostram que nós podemos ser tão sinceros contigo. Obrigado porque assim como Davi, nós podemos clamar no meio da dor, no meio do medo e saber que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a transformar nossos esconderijos em altares, as nossas cavernas em uma plataforma de adoração. Que as nossas lágrimas em orações e que a nossa dor seja transformada em confiança plena de que o Senhor é o Deus que nos ama e nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém.